Eu tô tentando ver. É aqui em Subamos, né? É, que subamos. Subamos ainda até o homem. Os substratos precedentes subsistem. A consciência orgânica, obscura, automática, mas presente, porque em funcionamento, embora abandonada na profundeza do ser, o instinto vive, presente como nos animais, sábio e memorioso. Mas acrescenta-se nova estratificação, a razão, a inteligência, aquele feixe de faculdades psíquicas que formam a consciência propriamente dita. É interessante que ele coloca, né, esse processo evolutivo desse princípio inteligente, né, em que vai estagiando nos vários todo o processo evolutivo, e quando chega nos animais ele já tem, como se diz assim, individualidade, tem individualidade, mas ainda às vezes tem consciência não racional, mas quando chega na fase humana ele começa a racionalizar, né? De onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Isso é interessante, né? E eu achei interessante ele falar aqui do memorioso, né? Quer dizer, que a partir de um certo ponto você começa a lembrar da experiência anterior, né? Para isso te ajudar na alavancada do que vem a seguir. Você vê que memorioso, ele como nos animais, sabe memorioso, né? Principalmente quando a gente fala animal mais próximo da gente, que é cachorro e gato. Tem cachorro que passa vários anos sem ver o dono, e quando reencontra ele relembra. Não só eu vejo aquelas no National Geographic, elefante que ficou 10 anos sem ver o cuidador dele, o gorila, leão que ficou vários anos sem ver o cuidador dele enquanto ele era filhote, e reconhece, né? E reconhece. Muito legal. Já vi vários vídeos assim também, né? E é bacana, né, que no momento do visual parece que dá um start, né? E volta tudo. As reações assim são uma coisa fantástica. Parece que naquele momento ele vira a chave e tudo ressurge. Muito legal. Principalmente quando você vê um animal que é tipo um felino grande, né? Você vai ter medo de chegar perto, mas ele vira quase que um gatinho, né? Muito legal, muito bacana. Assim como o germe sintetiza todo o organismo que produzirá, também a vida sempre se refaz para recomeçar de novo, repetindo em cada forma o ciclo percorrido em toda evolução precedente, como fenômeno orgânico e como fenômeno psíquico. Assim, o homem resume em si todas as consciências inferiores. Cada célula possui sua pequena consciência, que preside ao seu metabolismo em cada tecido, em cada órgão. Uma consciência coletiva mais alta que lhe dirige o funcionamento todo. Todo organismo é dirigido pelos instintos que regem e conservem a vida animal. É interessante isso, né? Principalmente esse final, o organismo é dirigido pelos instintos. Você não pensa para respirar, você não pensa para o coração bater, para fazer todo o processo digestivo, né? E a parte anterior do pensar, do sentir, já vai uma coisa mais além, né? Mostrando que nós temos uma componente animal, uma componente forte nisso, né? Mas a gente pode ir além também, né? Essa coisa do instinto, eu fiquei aqui pensando, porque a gente sempre tenta levar tudo em termos de evolução para a nossa conscientização, né? Para a nossa inteligência evoluindo, para a nossa compreensão de tudo. E vou ser sincero, me surpreende um pouco ele dizer, né, que tudo, né, seu organismo todo, que aqui não está se referindo só a esse físico nosso,
Ele fala da célula, cada célula é um coordenador de si, do processo que está envolvido. Quer dizer, é da coisa inata mesmo, né? Aquela coisa, nós somos essência de Deus, a gente repete muito, mas é mais ou menos assim na minha cabeça isso, né? É essa certeza que nós somos parte de Deus e que tudo funciona como tem que funcionar sem a gente precisar racionalizar muito. É quase que por instinto mesmo. Funciona assim porque tem que funcionar assim. É como você disse, você respira porque respira. Seu coração bate porque bate. O sangue corre porque corre. É tão complexo esse negócio. Quando ele fala que o homem resume todas as consciências inferiores, né? Isso que você falou bem, fico pensando nas bactérias que têm vida própria, mas que faz parte de nós. Então, enquanto ela estiver dentro da gente, ela é a gente também, né? Mas ela tem a sua vida própria, né? É como se a gente fosse, não fôssemos só nós, mas fôssemos um coletivo dentro de nós também, né? Uma coisa assim. E é legal, né, que a gente pode dizer que nós quando a gente diz brincando, nós somos o universo, nós somos o universo. Uhum. Eu, você, todo mundo aqui é Terra também. É Terra, eu digo planeta, né? O Carl Sagan dizia que quando a gente começa a investigar o cosmos, é como se o cosmos estivesse fazendo um processo de autorreconhecimento, né? É igual quando a gente faz um processo de procurar dentro da gente para saber quem nós somos. Então, quando a gente está procurando entender o universo, é o universo tentando conhecer a si mesmo. É doido, né? E agora tu deu um nó na minha cabeça, porque tu falou das bactérias, né? Pô, a gente é a gente, mas tem as bactérias que estão sempre na nossa boca, no nosso intestino, na nossa pele, que são também a gente, porque elas têm uma função no nosso organismo, né? Eu acho que bactérias, essas coisas, é só para causar doença. Não, essas bactérias têm uma função no nosso organismo para ele funcionar direito. Aí eu vejo a gente pequenininha andando em cima do planeta. Nós somos as bactérias do planeta. Gaia é viva, provavelmente, né? Planeta Terra, Legal. Então, instinto, capítulo 65, instinto e consciência, técnica dos automatismos. Não vos admireis disto, pois conheceis somente uma pequena parte de vós mesmos. O funcionamento orgânico não ocorre fora de vossa consciência, confiado a unidades de consciências inferiores, situado fora delas. A economia que a lei do menor esforço impõe limita a consciência humana ao âmbito em que se realiza o trabalho útil das construções. O que foi vivido e definitivamente assimilado é abandonado aos substratos da consciência, zona onde podeis chamar de subconsciente. Por isso, o processo de assimilação, base do desenvolvimento da consciência, realiza-se justamente por transmissão ao subconsciente, em que tudo fica, mesmo se esquecido, pronto para ressurgir se um impulso a excita ou um fato o exija. Isso me lembrou o que você falou, Silvio, do leão lá, do tigre, que estava lá no subconsciente dele e alguma chave clicou ali, né? Isso é interessante, né? Isso me lembra, assim, coisas que a gente fazia quando criança e quando a gente volta a fazer, depois de muitos e muitos anos, parece que liga uma chavinha lá dentro e aquilo a gente fica tão entusiasmado quanto, sabe? Isso que eu ia falar. Essas coisinhas dão assim um prazer, né? Que a gente pode chamar até de bobo, né? Sem esperar, né? Que você fica, né, rindo à toa, fica todo contente de uma coisa que às vezes na tua cabeça mesmo era tão simples, tão normal, né, de acontecer, mas que toma uma proporção quando você a esquece, entre aspas, né?
e volta a recordar, volta a perceber que aquilo continua existindo, só que num momento diferente. Ele está indo adiante aqui ainda. O subconsciente é exatamente a zona dos instintos, das ideias inatas, das qualidades adquiridas. É o passado superado, inferior, mas adquirido. Isoneísmo. Deve ser isso o significado. Depois eu vou até olhar no dicionário aí. Aí depositam-se todos os produtos substanciais da vida. Nessa zona encontrareis o que fostes e o que fizestes. Reencontrais o caminho seguido na construção de vós mesmos. Tal como nas estratificações geológicas reencontrais a vida vivida pelo planeta. Olha que comparação bacana isso. Essa busca de entrar dentro da gente e começar a investigar o que a gente foi, para a gente entender melhor, né? O que a gente é e o que a gente será, né? A mesma coisa a gente fala quando alguém pergunta para que você está estudando geologia, tentar entender do que o planeta foi feito, do que o planeta era, para a gente saber qual é o futuro dele, né? Diga, Jair. Só tipo de esclarecimento para a nossa evolução, como é complexa, porque isso tudo que a gente está falando é da matéria. Então, se nós reportarmos aos livros de André Luiz, existem muitas coisas que ele desconhecia. Por que eu estou falando isso? Porque nessa noite tive desdobramento lá pelo Oriente, né? E aí, nesse desdobramento, eu saí correndo para chamar meu guia, que estava conhecendo o fenômeno que era extraordinário. Nas cavernas submarinas tinha macaco. Isso aí, porque como não existe a matéria, água, terra, árvore, sei lá o que, não sei como é que tem, para eles podem morar onde que eles estavam. Então, eu saí desesperado, porque faltava consciência minha de que eu estava em um plano que tudo é possível, inclusive um macaco morar dentro de uma caverna. Então, isso tudo que eu quero falar, essa consciência, esse conhecimento nosso, abrange esse conhecimento da Terra e também abrange o conhecimento espiritual, que são fatos que acontecem. Eu vi o exemplo de André Luiz, que ele não sabia daqueles fatos que aconteciam com ele, que tinha o instrutor Alexandre que passava a instrução para ele, e esse caso que aconteceu essa noite comigo de macaco na caverna. Como era no Oriente, aqueles macacos de rancinise, sei lá o nome, aqueles macacos que aparecem na televisão, aqueles abertos e tudo mais, aqueles mesmo. Depois eu saí, fomos ver uma feira, eu sei porque era no Oriente, porque eu estava andando na feira, os caras vendendo peixe, todo mundo era assim, eu acho que tipo da Indonésia. A Solange foi na Indonésia, ali embaixo deve ter muita caverna, sabe? É isso que eu queria falar. Legal, legal. Uma experiência curiosa, viu? A transmissão ao subconsciente ocorre justamente através da repetição constante. Então, dizeis que o hábito transforma um ato consciente em um ato inconsciente. Com ele forma uma segunda natureza. Esse é o método da educação. Palavras comuns que exprimem exatamente a substância do fenômeno. Podeis assim, com a educação, o estudo, o hábito, construir-vos a vós mesmos. De fato, a gente vê que tem determinados hábitos que a gente tem que foi o processo educativo dessa vida mesmo, né? No sentido de que foi repetido enquanto criança e jovem, principalmente enquanto criança, e aquilo, quando você chega na fase adulta, você repete a mesma coisa que você fazia quando criança, né? Se você aprendeu a deixar tudo limpo dentro da sua casa, você quer deixar tudo limpo. Se você aprendeu a respeitar os mais velhos, você automaticamente respeita, né? E assim por diante. Fica quase que no seu subconsciente, né? Determinadas... E é claro que também existe determinados comportamentos que não são
positivos, são negativos, são ruins, né? São os preconceitos que a gente tinha culturalmente no passado, uma cultura homofóbica, racista, e que quando a gente se dá conta, a gente está reproduzindo aquele mesmo comportamento. Aí que quando a gente reproduz e vê, opa, esse comportamento está esquisito, eu tenho que revisitar esse comportamento interno e, através de um hábito, repetição constante, destruir aquela forma de comportamento para construir uma outra interna, de forma automática, de forma a respeitar todas as pessoas, ser mais inclusivo e assim por diante. Né? Esse processo todo que você está descrevendo, eu vejo ele como a mesma coisa do animal que passa muito tempo. Assim, o processo é o mesmo, né? Só que em outro nível. Você vai relembrando de coisas que você, sei lá, diz aqui até pelo instinto, né? Você tem contato e de alguma forma aquilo fica fixado e mais na frente você retoma aquilo, né? Por uma lembrança, por uma chave qualquer que é virada, né? E aqui, você começou dando o exemplo dos animais, né? Que ficam sem ver o dono muito tempo, relembram tudo. E eu vejo muito parecido com o que você está falando agora. Os aprendizados, né, vão sendo sedimentados e não necessariamente são usados naquele momento. Eles despertam no momento que é necessário, porque você já tinha adquirido aquilo. Por algum sistema do universo, aquilo vem à tona e aí você lembra daquelas experiências, ou para não repeti-las, ou, no caso, se forem coisas que devem ser feitas, repetir a mesma experiência para que tudo se acerte e melhore. Isso mesmo. Logo que um ato é assimilado, a economia da natureza o deixa fora da consciência, porque para subsistir não mais precisa que ela o dirija. Isso é igual dirigir carro, né? Não sei se vocês lembram quando vocês estavam aprendendo a dirigir. Eu lembro só quando minha filha estava aprendendo a dirigir, ela falava assim: nossa, isso é muito difícil, eu não vou aprender isso aqui nunca, né? E não deu um ano, ela dirige melhor que eu, é fácil, né? Mas ela dirige muito melhor do que eu. Ou seja, fica no automático, né? Fica no automático e vai para o subconsciente. Você não pensa em passar a marcha, você não pensa em olhar para o retrovisor, você olha, você passa a marcha, pisa no freio quando vê algum perigo. Está automatizado, ele foi para o subconsciente, o processo de dirigir. Né? Ou igual andar de bicicleta. Eu tenho 10 anos que eu não ando de bicicleta. Pode subir, que você está no seu subconsciente, você não esquece. Você vai saber andar de bicicleta, só se você nunca andou, né? Interessante isso. Logo que uma qualidade é aprendida... Espera que eu bati aqui a moto e fez alguma coisa. Logo que a qualidade é aprendida, também é abandonada aos automatismos, em forma de instinto, de caráter que se fixou na personalidade. Isso é muito, muito interessante. E é interessante do ponto tanto positivo quanto negativo, porque eu posso, como se diz assim, deixar no automatismo comportamentos negativos, né? Então, quando eu tomo consciência que eu estou tendo um comportamento negativo, eu sair fora de mim e observar, poxa, eu fiz assim, assim, assim. Aquilo está automático dentro de mim, né? Então, para eu corrigir aquilo, eu vou ter que começar a forçar o hábito, forçar, né? Vamos supor, eu sou carrancudo, as pessoas dão bom dia para mim na rua e eu não respondo, né? Eu viro a cara, dá bom dia também, força-se, né? Força de tal maneira que aquilo vai ficar automático depois, se você dá bom dia a todas as pessoas que passam ao seu lado, né? Sorria, né? Que relaxa mais. Mas aí a gente vive carrancudo, igual o Dom Casmurro, né? E
Então diga, Jair. É justamente isso, Paulo, a nossa evolução. Paz, amor, alegria e bem-querer. Essa meditação, isso entra no nosso consciente, no nosso subconsciente, a gente vai passar a agir automaticamente assim, entendeu? Isso que eu almejo, eu acho que todos nós almejamos isso, esse caminho da luz. Por enquanto, a gente só está na tentativa, né? Do autocondicionamento. É isso só que eu queria falar. Legal, bacana. Então, pelo que ele está dizendo aqui, o que a gente realmente aprende, a gente abandona a lógica, entre aspas, porque a gente não precisa mais raciocinar, né? Vira, como se diz, né, a nível medular. Aquela coisa claro que não é instintivo, né? Um nível maior, mas você não precisa pensar para realizar aquilo. Como no exemplo que você deu do carro, né? Depois que você aprende, você não pensa mais a sequência dos movimentos, você simplesmente entra e dirige o carro. O que a gente aprende de fato, né, já é incorporado de alguma forma na nossa essência, que aquilo, quando tem que surgir, ela flui. Aí daí eu entendo até melhor aquela espiral, né? Que vai e volta, porque quando volta é alguma coisa que a gente ainda não entendeu direito. Aí precisa entender para continuar subindo. Uhum. Boa analogia. Diga. Essa semana a gente estava falando sobre consciência, né? E relacionando muito. Eu tenho consciência, eu tenho informação. Aí, isso que a gente está falando agora é que eu acho que é realmente a consciência, quando ela é corporificada e traduz-se no movimento natural em relação àquilo que a gente já compreendeu mentalmente, às vezes nem compreendeu, mas vem direto assim, aquele bem-estar de um movimento que acontece dentro de certas situações. Então, para mim, lembra essa conversa que a gente teve essa semana, e que foi muito bacana, né? Sim. Por isso essa importância da gente tomar consciência para que a gente possa deixar de forma automática também, né? Aí você falou uma coisa, né? E da gente confiar também o Djair falou aqui no início aqui de uma experiência dele que ele não escutou a voz interior dele. E se deu mal. É a mesma coisa, né? É a gente escutar essa voz interior, né? E na dúvida segue ela, né? Na dúvida segue, porque tá querendo dizer alguma coisa boa pra gente. Não se trata de extinção nem de perda, porque tudo subsiste e está presente e ativo, se não na consciência, pelo menos indubitavelmente no funcionamento da vida, e continua a produzir todo o seu rendimento. Somente é eliminado da zona da consciência, porque agora já pode funcionar sozinho, deixando o eu em repouso. Olha que doido. Deixando o eu em repouso. O que ele quis dizer com isso? Vamos ver adiante aí. A qualidade assimilada e transmitida ao subconsciente cessa de ser fadiga. Como é que é? Cessa de ser fadiga e se torna necessidade, instinto. O impulso impresso na matéria fica e, quando reaparece, exprime-se como vontade autônoma de continuar na sua direção, como criatura psíquica e independente, criada por obra vossa. Mas agora quer viver sua vida. Dessa maneira, a consciência representa apenas aquela zona da personalidade em que ocorre o esforço da construção do eu e de sua ulterior dilatação. Em outros termos, limita-se unicamente às zonas de trabalho, e é lógico. O consciente compreende somente a fase ativa, única que sentis e conheceis, porque é a fase que viveis e trabalha a evolução. Né? Mas a gente não é só a consciência, né? Nós somos o nosso subconsciente, que foi a consciência formada anteriormente. Né? Então, isso me lembra a figura do iceberg, né? A consciência é a ponta do iceberg fora do mar. Né?
e 1% é o subconsciente, 9% é a consciência, né? Então, quando a gente está trabalhando, quem sou eu, estou pensando conscientemente, eu estou trabalhando apenas com menos de 10% de quem sou eu, de fato, né? Agora podeis compreender algumas características inexplicáveis do instinto, assim como sua maravilhosa perfeição. No instinto, a assimilação está terminada. Então o fenômeno não está em formação, mas já atingiu sua última fase de perfeição. Por isso o instinto é tenaz e sábio. Existe por hereditariedade e sem aprendizado, justamente porque esse já ocorreu. Age sem reflexão, tanto no animal como no homem, exatamente porque já refletiu bastante. A gente vê isso, o instinto no animal, quando eu vejo os cachorros aqui de casa, né, desde pequenininho, eles, o instinto deles de como buscar o leite materno, como buscar água, como beber a água, é tudo instinto, né? Ele vem de onde? Já está impregnado na consciência animal. Diga, Jair. Além dessa, por exemplo, quando eu li aquele livro Francisco de Assis, é um livro que aí sobre outra ótica, tá? O instinto espiritual, o instinto da elevação. Ele só fala palavras elevadas, ele está no outro nível de. Então, quer dizer, o instinto dele não é o instinto terráqueo, o instinto nosso. Ele já está em uma outra esfera que nós procuramos um dia atingir, entendeu? Isso já está consolidado no espírito dele, porque ele nasceu em uma caça mostarda, poderia ser um guerreiro feudal, poderia matar, poderia ter 1000 mulheres, poderia tudo o que ele quisesse, que o pai dele era poderoso. Ele abandonou tudo e fez a castidade da pobreza e outras coisas mais. Então, ele só falava aquelas coisas maravilhosas, entendeu? O instinto santo, vamos falar assim, o instinto elevado já consolidou no seu espírito. É isso só. Isso. Diga, Luiz. Diga, senhor. Não, é que eu estava pensando agora, né, ouvindo, né, isso tudo, né, de vez em quando aparece, né, um bebê, uma criança super pequenininha, né, que faz coisas maravilhosas, toca sinfonias em violão, violino e canta, né, que o pessoal vê esses casos, né, e fica só falando de reencarnação. Ah, isso é prova de reencarnação, mas esquece de olhar esse aspecto que o Pietro Baldi está falando aqui, né? Do aprendizado, que a gente diz, isso é inato de fulano, é inato de ciclano. Mas é um aprendizado que se tornou instinto, porque ele já está tão conscientizado em si, naquele indivíduo, que ele é natural. Então, a criança sentar de 2 anos de idade e tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven sem um erro, isso não é simplesmente uma prova que ele está reencarnando. É uma prova que ele já aprendeu isso lá atrás, que isso já faz parte dele. E da mesma forma que essas crianças, né, que tocam essas músicas, que têm essas aparições fazendo coisas que os adultos ao redor dela não conseguem compreender, nada mais é do que o que acontece com todas as nossas características ao longo da nossa existência, sejam elas qualidades boas ou ruins para serem evitadas. A gente vai adquirindo dessa forma, a gente vai realmente entendendo, compreendendo, ela passa a ser incorporada na gente e a gente para de pensar naquilo. Ela simplesmente existe ali e, quando se faz necessário, ela se apresenta. E esse comportamento espiritual que o Jair colocou, ele é interessante porque é isso mesmo, você vê pessoas que fazem coisas positivas de ajuda ao próximo instintivamente, ele não para pensar. Ele vê alguém em dificuldade, ele automaticamente ajuda, sem refletir, né? Aquilo para ele é natural, para ele é antinatural não fazer isso, né?
ou seja, aquilo já está incorporado no inconsciente dele, e se ele não fizer daquele jeito, ele se sente incomodado, né? Isso é muito interessante. Eu vou só acabar o parágrafo para a gente pelo menos parar no parágrafo, né? Foi superada a fase de formação. O ato reflexivo é inútil e é eliminado. A repetição constante cristalizou o automatismo numa forma que corresponde perfeitamente às forças ambientais. Essas agirão de maneira constante, né? Muito interessante isso. Então, a força do hábito, né? Por que o hábito ele é necessário, né? Eu fico lembrando os professores de educação física, né, que falam para a gente, começa a ter o hábito de caminhar e tudo, que aquilo vai ficar instintivo, depois, se você não caminhar, você vai se sentir mal, ou fazer determinados exercícios físicos, ou quando você começa a fazer exercícios respiratórios, né, de respirar de forma correta, e você começa então a respirar primeiro com o abdômen, né, e respira fazendo as paradas necessárias que tem numa boa respiração, você vai fazendo até que uma hora quando você olha, isso aqui é instintivo em mim, né? Passou a fazer automatismo, né? Isso é interessante. Eu achei a leitura de hoje assim, além do fantástico. Legal.